Olá, então, boa noite a todos, todas. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro. E hoje, em específico, nós iremos dar início, então, à apresentação de algumas tecnologias que poderão auxiliá-los, né, no desenvolvimento tanto do plano de aula, quanto, enfim, depois no relato, na organização de vocês, na implementação, então, que vocês têm como atividade avaliativa. Então, as tecnologias digitais que serão apresentadas aqui são algumas sugestões, né, que talvez alguns já conheçam, né? Outros, então, vai ser o primeiro contato, a primeira vez, e outros ainda podem utilizar essas tecnologias, às vezes usavam de uma forma e podem conhecê-las de outra forma, tá? Deixa eu só ver aqui, acho que mudou a minha câmera. Tem uma câmera minha que fica toda embaçada. Acho que agora voltou. Essa é melhor. E aí, então, para dar início, primeiro eu quero mostrar os objetivos aqui da nossa reunião. Então, daqui para frente, agora, no nosso terceiro, no quinto, no sétimo e no nono encontro, então vai ser a apresentação, né, essa exploração de exemplos, então, de tecnologias, então, que serão e que podem ser integradas, então, no ensino de matemática. Esse formulário eu vou conversar com vocês mais adiante da reunião, porque agora ainda nós temos somente 4 integrantes e uma só me avisou que não viria. Então, isso aqui eu vou conversar depois. Mas, de maneira geral, é um formulário que a gente responde em 10 segundos. Como eu utilizo essa pesquisa na minha tese de doutorado, eu estou envolvendo pessoas, né? Então, eu preciso da autorização de vocês para utilizar, às vezes, desde uma imagem, algo que vocês falaram, ou relato de implementação de vocês, ou plano de aula em si. Então, todo esse conjunto de dados, né, vai formar, então, o meu quarto artigo da tese. Mas eu vou conversar, então, mais para o finalzinho da reunião novamente sobre esse formulário. E aí, nesse início, eu quero só reforçar com vocês um pouquinho sobre o plano de aula, que é a nossa primeira atividade que nós teremos, então, como uma atividade avaliativa, que é nada mais é do que um roteiro que eu vou me basear, então, para fazer a minha aula. Seria o meu plano de aula em si. Então, aqui, quando vocês entram no Class, eu acredito dos que estão aqui, né, todos, se não tiver familiaridade, então, com a ferramenta do Classroom, então, me interrompam a qualquer momento e me perguntem outras funcionalidades, algo às vezes que vocês não conhecem sobre. Mas, então, a princípio, dos que estão aqui, todos já estão dentro dessa sala do Class, que é onde eu estou postando, então, as atividades, os slides, as informações, desde a frequência. Aqui no mural, nós temos as informações gerais de acesso a links de encontro. Então, caso alguém tenha dúvida dentro daqui, né, vocês me avisem. Aí, então, nas atividades, a primeira, então, que vocês têm é o plano de aula, né? Parece uma data distante, assim, 13 de outubro para entrega, mas é sempre bom dar uma reforçada, né, que caso alguém tenha alguma dúvida em relação a esse plano, então, né, você vai tirando durante as aulas, vai me mandando mensagem no particular. Deixa eu só abrir aqui. Então, assim. E o que vocês precisarem me interromper durante a gravação, fiquem, né, à vontade, então, para me perguntar, para repetir qualquer procedimento que nós façamos, então, nesse encontro. Então, aqui, o plano de aula, vocês podem fazer individual ou em duplas, né? Por exemplo, eu quero fazer o mesmo plano, tem duas opções.
eu quero fazer o mesmo plano, mas eu vou aplicar no meu sexto A aqui do tal colégio e a colega que eu fiz comigo vai aplicar no sexto ano lá de outro colégio, né? Pode acontecer isso. Ou então, assim, então foram colégios diferentes, mas com o mesmo plano de aula. Ou vocês podem fazer o mesmo plano de aula e aplicar no mesmo colégio, né? Então, ou então fazer individual. Então, aqui fica a critério. Então, aqui cada um de vocês já tem esse plano de aula. Nele, então, vocês vão colocar os nomes, o nome individual de vocês ou os nomes dos participantes. Quantidade de aulas. Quantas aulas eu vou utilizar para essa atividade que vai envolver modelagem matemática e tecnologias digitais? Uma, duas, três? Não sei. Dependendo da organização que vocês pensaram. A data que eu vou implementar, aqui, ó, problema, questão norteadora. Para os cursistas que estavam na semana passada, né? Caso quem não esteve queira dar assistir a gravação, pelo menos do início ali, das primeiros, acho que 40 minutos, meia hora, que eu fui apresentando, então, alguns exemplos de problemas retirados da literatura, de artigos, de trabalhos científicos, então, para dar uma ideia. Né, algo do que vocês poderiam fazer. Inclusive, na aula passada, teve um professor que já até pensou: acho que eu gostei dessa ideia lá acho que era foguete, alguma coisa assim. Quem sabe ele vai aprimorar aquela mesma pergunta e vai continuar, então, para fazer em uma sala específica, numa turma específica. Mas aqui o problema, então, ele fica em questão de pergunta mesmo, né, de ponto de interrogação. E essa questão problema, ela pode surgir a partir do interesse de vocês. Por exemplo, eu quero pesquisar com a minha turma do sexto ano sobre a distância que eles percorrem da casa até a escola, se eles utilizassem bicicleta, ônibus, a pé. Não sei, o tempo que levaria, então, melhor, né? Que a distância seria a mesma no caso. O tempo para bicicleta, para ônibus e se fosse a pé, fazer o mesmo trajeto. Então, eu iria fazer uma pergunta: qual o tempo necessário, né, do estudante se deslocar até a escola? Então, é uma pergunta mesmo. Mas essa pergunta, ela também pode surgir de uma conversa que vocês tenham com os alunos. Eu vou fazer uma aula, então, primeiramente, ali vou retirar uns 10 minutinhos da minha aula para fazer uma conversa, ver às vezes algum problema que está ali dentro do cotidiano escolar, pode ser, ou extraescolar, fora dele, tá? Aqui na minha etapa, ano, série, então é sexto, sétimo, ensino médio, então o que vocês vão colocar, tá? Componente curricular, então aqui os professores que trabalham no componente de matemática, ou quem sabe, quem tem educação integral, eu vou fazer em educação financeira, né? É uma área dentro da matemática. Eu vou fazer em pensamento lógico. Então, aqui, qual vai ser o componente de vocês, tá? Área do conhecimento, no caso aqui o nosso é matemática, né? Que daí a BNCC ela se divide ali nas 4 áreas, então matemática. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esses aqui, ó. Unidade temática, objeto do conhecimento, objetivos de aprendizagem, habilidades. Para isso, eu vou abrir o currículo da rede estadual, mas aqui já vou avisando que eu sei que nós temos professores que são de Santa Catarina, mas aí só para mostrar que na BNCC nós temos todas essas informações também. Então, no plano de aula, aqui embaixo, né, eu deixei os links para vocês acessar. Deixa eu abrir já a BNCC. Deixa eu procurar aqui a matemática, acho que é a página 200 e pouco. Tá, vamos pegar aqui a primeira, em sexto ano, aqui só, né, para vocês entenderem. Então, olha só, aqui ó, já está descrito qual unidade temática é. Se é números,
se é a parte de álgebra, geometria. Então, na hora de vocês completar aqui na unidade temática, então são aqueles 5 eixos, né, que nós utilizamos então na matemática. Aí, né, se vocês usar, por exemplo, componente curricular, educação financeira, pensamento lógico, talvez tenha alguma variação então aqui nessas informações, né? Aí vamos ver a BNCC de novo. Olha só, na própria BNCC aqui, então, nós já temos os objetos de conhecimento. Ah, então dentro da unidade temática números, lá do 6º ano, eu vou trabalhar com as operações. Então, eu pensei que esse meu problema, essa minha questão, problema, ela vai envolver essas operações. Mas quem sabe isso daqui, no decorrer da atividade, quem sabe, né, extravase, dependendo das respostas dos alunos, né, pode extravasar esse objeto de conhecimento. Aqui é uma previsão. Então, já está aqui ó, os objetos de conhecimento, que é onde vocês vão preencher no plano, ó, objeto de conhecimento, pode ser mais que um, se for o caso. E aí, depois, aqui na BNCC, tem as habilidades. Então, aqui embaixo mesmo, né, seguindo, nós já temos as habilidades aqui, então, com os descritores. Então, os descritores, né, relacionados à BNCC. Então, eu venho aqui, ó, habilidades da BNCC. Esses objetivos de aprendizagem, os únicos que tem, né, o nome descrito apenas no currículo. Então, aqui no Estadual Paranaense. Então, quando eu abro, vou procurar aqui embaixo, naquele link que eu enviei em matemática. Mas eu só vou mostrar para vocês que nós podemos utilizar tudo da BNCC também. Ó. Aí, por exemplo, aqui, qual que era o que eu queria? Objetos de... Deixa eu só voltar aqui. Objetivos de aprendizagem. Nesses objetivos de aprendizagem, nas habilidades, vocês podem deixar, até, eu acho que depois eu vou fazer uma alteração e vou tirar. Porque esses objetivos de aprendizagem, se eles estão, então, somente no CREP, e aí eles se correlacionam com a BNCC, e tendo em vista que nós temos professores de Santa Catarina, seria esse daqui, ó. No caso, seria essa numeração aqui, PR, né, o descritor, então, no caso, o meu objetivo no geral, ou seja, se eu vim aqui na BNCC, seria essas minhas habilidades, né? Então, aqui depois eu quero alterar, acho melhor, para não confundir, vou tirar esses objetivos de aprendizagem, deixar só BNCC, aí a gente padroniza e utiliza BNCC. Agora aqui, na descrição das atividades, é o que vocês imaginam, né, que vai acontecer. Mas claro que depois no relato de implementação isso pode alterar. Essas etapas aqui, ó, inteiração, matematização, resolução, interpretação e validação, são as 4 fases da modelagem matemática, que também a gente viu no encontro passado. Então, às vezes, se eu tenho alguma dúvida sobre, quem sabe assistindo o encontro passado, nos primeiros minutinhos ali eu já vou mostrando, então, dentro desses artigos, em cada artigo, o que seria a interação, o que seria a matematização, a resolução, a interpretação. Mas de maneira geral, na interação, vocês vão detalhar o problema, né? Aqui, então se eu quero trabalhar com a distância lá o tempo, aliás, de andar de bicicleta, de ônibus e a pé, então eu posso detalhar alguma coisa sobre a minha escola, o que eu vou trazer de informação para esse problema? Essa é a etapa de interação. Às vezes pode se dar a partir de um texto, de um vídeo, de uma música, uma imagem, não sei, né? A matematização, então, é você mostrar o teu problema e aí, então, tentar traduzir isso matematicamente para os alunos. Eles podem se organizar em grupos, né? As atividades de modelagem, elas abordam essa característica de subgrupos, então, para tentar a resolução, né? E aí, por fim, a resolução. Então, como que eles iriam resolver, o que eles iriam envolver tanto? E claro que daí nessas etapas de uma e outra, ela não segue uma ordem
certinha, assim, primeiro vai ser a interação, depois a matematização. Elas podem, não são lineares, né? E aqui, em todos os casos, o professor, ele vai ser o orientador, né? Ele vai estar auxiliando os alunos. Nessas atividades, não tem uma questão exata. O resultado vai ter que dar 10. Não, você vai analisar o processo, verificar com o aluno depois na interpretação e na validação. Talvez teve algum erro, o que ele errou, né? Fazer essa conversa, esse feedback, então, em relação a essa interpretação e validação. Aí, por fim, aqui os materiais e recursos didáticos necessários. Então, dentre essas etapas aqui que vocês estão utilizando, aonde que vocês vão envolver uma tecnologia digital? Novamente, reforço. Eu vou apresentar algumas, né, durante os nossos encontros, mas não significa que vocês precisam utilizar uma dessas que eu apresentei, uma ou mais, né? Vocês podem utilizar uma que às vezes eu não apresentei aqui e que vocês acham que se encaixa para o problema, né? Essa tecnologia digital, ela pode aparecer desde a primeira fase, ela vai aparecer só lá na interação. Não, essa tecnologia que eu vou usar, ela vai aparecer na matematização. Não, ela vai aparecer na resolução. Não, a que eu escolhi é para interpretação e validação, tá? Então, ela pode permear qualquer uma dessas fases, tá? Tava mudando ali. Aí, avaliação do aprendizado, né? Critérios de avaliação, como que vocês vão avaliar, então, pensam em avaliar essa atividade e, por fim, as referências que foram utilizadas, tá? Nessa primeira parte aqui de plano de aula, alguém teria alguma dúvida que queria perguntar algo específico? Então, vou seguindo. Qualquer coisa, né, me avisem. E claro que no individual, ali depois, vocês podem me perguntar, ou no final do encontro, aqui, sobrando uns minutinhos, né? Então, nós podemos conversar sobre esse plano. Deixa eu fechando aqui. Tá, então, eu estava mostrando, né, dentro aqui das atividades, onde que eu estava olhando o plano de aula de vocês, né, que cada um, então, tem o seu individual. Então, vou fechar essa aba aqui por enquanto. Agora, vamos, então, para as tecnologias. Esses formulários, então, eu vou postar lá no grupo, porque aí quem não entrou ainda, depois responde. Vocês podem tanto responder agora, né? Ele é rapidinho, ou então deixar para o final, né? Só então que é o aceite para vocês participar, que vocês aceitam participar da pesquisa. Já postei lá também. E aí, então, assim, em todos esses nossos 4 encontros agora, que serão destinados à apresentação de tecnologias, assim, espero também que a minha internet colabore, né? Porque como eu vou apresentar ao vivo aqui, abrindo uma aba, colocando meu e-mail, apresentando para vocês, então espero que ela também colabore, né? Porque aqui não vai ter nada pronto em slides, apenas, né, a descrição de cada tecnologia. Mas assim, então, de maneira geral, eu vou apresentar durante um determinado período da reunião, em torno de 1 hora, mais ou menos, algumas tecnologias. E aí depois vai ser o seguinte: vocês sempre vão receber esse link aqui que eu já vou mostrar para vocês. Mas olha só. Então, por exemplo, hoje eu apresentei 4 tecnologias digitais. Aí vocês vão escolher uma dessas que foram apresentadas hoje. Vocês vão ter um tempinho aí na reunião, assim, de 20 minutos. Nesses 20 minutos, mais ou menos, vocês vão ficar explorando, né? Fuçando, né? Igual a gente diz, assim, mexendo nessas tecnologias que foram apresentadas hoje. Porque, assim, ver é uma coisa. Por exemplo, eu não conheço essa tecnologia. Mas a hora que eu começar a mexer, que eu vou entender as funcionalidades, que vai me surgir dúvidas, que eu vou achar se essa é uma tecnologia que eu posso utilizar no meu plano de aula ou não. Então, sempre vai ter um tempinho aí de uns 20 minutos posterior à apresentação delas. E aí,
vocês vão registrar nesse Padlet, que eu já vou mostrar para vocês. Então, qual conteúdo matemático poderia ser trabalhado, quais possibilidades pedagógicas e quais limitações. Então, vamos ver esse Padlet. Então, esse aqui, durante nossas 4 aulas, nós iremos utilizar. A descrição do que estava lá no slide, ela está aqui também, tá? Inclusive, hoje nós vamos ver essa ferramenta do Padlet, que agora com a inteligência artificial, nossa, ela tem muitas funcionalidades, assim, bem interessantes, que até antes eu não conhecia, né? Porque a IA, eu acho que ela se implantou no Padlet ano passado, se não me engano, então tem várias coisas bem interessantes, assim, para mostrar. Então, olha só. Então, aqui, por exemplo, dia 18, como que vocês iriam postar? Eu posso vir aqui nesse maisinho, aqui onde eu estou balançando o meu mouse, né? Que ele tem ali a opção adicionar publicação a esta sessão. E eu também tenho aqui, ó, clique 2 vezes, tal, para arrastar. Se eu vir aqui no 18, depois só me confirme, eu vou enviar esse link lá no grupo do Whats e me confirme se vocês conseguem acessar. Aí eu vou adicionar, então, eu vou clicar aqui, né? Aí vou colocar o meu nome, porque às vezes, se vocês não entrarem com um determinado login, quem é do Paraná entrando com @escola vai aparecer, por exemplo, Ana. Então, hoje eu escolhi, por exemplo, sobre o Padlet, tá? Gostei, né? A professora apresentou sobre ele. Aí, o que que é para fazer aqui? Vamos ver a pergunta, ó. Que conteúdo, quem sabe, que eu poderia trabalhar se eu fosse usar o Padlet? Ah, eu poderia trabalhar tabuada, sei lá, né? Pensei algo bem aleatório. Aí, talvez alguma possibilidade, alguma limitação, como que eu poderia trabalhar com essa tabuada no Padlet? Então, vou descrever aqui um pouquinho como que eu poderia fazer, pensando numa turma específica lá do sexto ano, não sei, né? Vou colocar aqui sexto ano. E aí eu venho em publicar, ó. A hora que eu publico, automaticamente, eu que já estou logada no @escola, ele vai aparecer o meu nome. Mas aí por isso que eu coloquei aqui em cima também, que às vezes alguns professores não vão aparecer. E aí todos os registros de vocês vão estar aqui embaixo também. Então hoje todos entram nesse maisinho aqui do 18/8 para colocar daí as suas considerações. Deixa eu excluir esse meu aqui. Então, primeira coisa, eu vou enviar esse link lá para vocês. Deixa eu ver, escritor. É para estar certo esse link. Uhum. Se alguém puder abrir, por favor, esse link, ver se abre. E se vocês conseguem fazer uma edição, só para me garantir aqui, que aí nós já seguimos para as outras atividades. Daí me confirme, por favor. Ah, ali já deu para ver que vocês entraram. Ótimo. Aham. Será que você mesmo consegue excluir, professor Denarci, ou precisa que eu exclua? Veja lá. Ah, excluiu. Ótimo. Então, já sei que está funcionando. Então, esse é o que nós vamos usar. Então, bora lá começar. Então, a primeira ferramenta que eu quero apresentar para vocês sim, outra coisa, né? Essas ferramentas, às vezes, elas têm uns nomes estranhos assim, e eu posso pronunciar errado, né? Às vezes conhecem por um determinado nome assim, mas eu pronuncio como eu aprendi. Então, caso eu pronuncie errado, me desculpe, tá? Então, a primeira é o Mentimeter, tá? Então, esse Mentimeter, ele é uma plataforma online, né, para criação e para compartilhamento de apresentações de slides com interatividade, tá? Então, primeiro eu quero apresentar ela para vocês. Então, olha só, ela tem essa cara inicial, né? Assim, para acesso.
Agora, por exemplo, caso vocês não tenham o login, o acesso, quem sabe nesse primeiro momento não se preocupem, tá? Porque aí depois, no tempinho que eu deixo, é o momento que vocês podem estar fazendo o login, então, nessas plataformas. Então, eu já tenho o login, ela aparece assim, para mim, a tradução, eu sempre tenho que clicar com o botão direito e traduzir aqui para o português, para ficar mais fácil para mim, né? E aí, o detalhe é que como ela é uma ferramenta gratuita, se você utilizar até 5 apresentações. Então, você consegue construir até 5 apresentações, tá? Aqui eu gosto muito de trabalhar e que utilizo nessa ferramenta é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar uma para vocês, que eu tenho um exemplo pronto. Tem uma atividade que já foi feita assim há algum tempo atrás. Nessa atividade, ela é chamada de nuvem de palavras. Não sei se vocês já fizeram alguma atividade que envolvesse o Mentimeter, mas é assim. Deixa eu ver se eu clico aqui em apresentação, ele vai ficar maior. Ó, então assim foi enviado, por exemplo, foi, né, solicitado para que, eu nem lembro se foi com alunos, acho que professores, eu acho. E aqui, ó, então todo mundo vai entrar, por exemplo, aqui são exemplos, em mente.com, e aí eles digitaram um código. A hora que eles digitaram esse código, apareceu uma caixinha de pergunta, e aí a pergunta era a seguinte, ó: indique 3 ações que representam o que você mais solicita aos seus estudantes, que aqui era algo sobre a taxonomia de Bloom, né, os verbos ali. E aí, 10 professores participaram. Se vocês olhar aqui no canto inferior direito, tem a quantidade de participantes que responderam. Então, por exemplo, hoje aqui na reunião eu estou com 10, então eu vou saber se esses 10 responderam ou não. E aí eles foram escrevendo essas 3 palavras e foi formando, então, como o próprio nome fala, uma nuvem de palavras. A nuvem de palavras é a seguinte: as palavras, aqui no caso os verbos, né, que aparecem maiores, significa os que mais se repetiram. Aqui dá para entender que o elaborar, né, foi o verbo que mais se repetiu, porque olha só, se eram 10 pessoas e era para escrever 3, então ao total 30 palavras, né? E dessas 30, então aqui não tem 30, então dá para ver que algumas se repetiram, então nesse caso aqui se repetiu o elaborar com mais frequência, daí explicar e tal. Então é assim que funciona, tá? Aí se eu fosse criar um Mentimeter, vamos ver. Para criar, eu fiz um aqui com vocês, que eu já quero testar com vocês e apresentar então a ferramenta. Deixa eu entrar aqui no meu. Eu clicar com o botão direito, traduzir. O meu sempre tem que estar fazendo essa tradução. E aí ele tem a opção aqui, ó, novamente, né? O que que eu quero construir, né? Um teste, uma pesquisa, e aí eu vou ver os que eu tenho comigo, os meus que eu já criei, tá? Então, o que eu criei e quero fazer com vocês é esse aqui. Primeiro eu vou mostrar como vocês fossem também os professores e também estivessem criando esse Mentimeter. Aí aqui, vou fechar aqui para ficar um pouquinho maior. Eu digitei, por exemplo, bom, primeira pergunta aqui, ó. Considere sua prática pedagógica e indique 4 tecnologias digitais que você integra com maior frequência em suas aulas. Isso assim, já está pronta a minha pergunta, mas eu já vou mostrar como que faz uma do zero, tá? E aí, eu, professor, quando eu vou mostrar isso para os alunos, eu só venho aqui, ó, no canto superior direito e eu vou em presente. No caso, vou apresentar. Aí, os alunos, né?
iriam digitar a mesma coisa, e entrar ali em mente.com, iriam digitar esse código. Esse código ele fica alterando conforme você abre, fecha, então sempre tem que estar cuidando desse código. Por exemplo, o código que está ali nos slides que vocês vão acessar já não é o mesmo aqui, né? Vocês já não iriam conseguir abrir. E aí, para eles, abre uma caixinha de perguntas, então, e aí respondendo as 4 tecnologias. Mas aí como que nós poderíamos construir, então, um Mentimeter do zero? Tem que digitar de novo aqui que ele tá. Então, ele tem aqui a opção. Eu vou vir na opção de novo, né? Porque eu vou fazer um novo. Aqui ele mostra os que eu tenho recente, então eu sempre tenho que estar apagando, porque eu só consigo deixar 5 disponíveis. E embaixo ele tem a opção do que ele faz tanto. Então, nuvem de palavras, que é o que eu vou apresentar para vocês, mas ele faz uma enquete, algo bem rápido assim, algo aberto, né, que os alunos podem escrever, ou dependendo de uma temática que você colocar, escala, classificação, fixar na imagem. é, Aí vamos no nuvem de palavras que eu vou apresentar. Então, vamos colocar aqui nuvem de palavras. Já tem até alguns modelos aqui, né, de cores e tal, se você quer algo em branco. Vamos pegar uma aqui do zero, nuvem de palavras em branco. Ele vai carregar. Aí aqui dentro, então, é um slide mesmo, até se vocês olhar no canto superior esquerdo, aparece ali novo slide, né? Se eu fosse fazer mais que uma pergunta. Então, aqui eu vou digitar, sei lá. Peraí, vou voltar aqui embaixo. Nuvem de palavras. Eu vou abrir do zero para traduzir. Por que ele está dando erro? Recarregar a página. Será que tá travando? Bom, deixa eu fechar algumas coisas do que estão abertas aqui, então, para ver se quem sabe é isso. Ver o que mais? Fechar isso aqui também. Talvez agora eu consiga. Vou colocar aqui. Se ficar erros de português, tá? Só para apresentar. Digite 2 cores favoritas. Algo bem aleatório. Aí, se vocês, com o tempo que vocês têm, gostei da plataforma Mentimeter, eu posso ir explorando ela. Aqui tem a parte de interatividade, temas, né? Se eu quero fazer alguma alteração, a parte de editar, desde as cores. Mas eu, na nuvem de palavras, eu uso o básico. Eu digito o que precisa ali, né? A pergunta. Aí eu tenho que escolher. Vamos ver aqui. É nuvem de palavras, então já foi escolhida a opção nuvem de palavras.
Aqui tem os modelos, né? Eu posso estar fazendo essa alteração ou não aqui, dependendo da funcionalidade que eu quero, né, atingir. E aí, cadê aqui só a opção de colocar quantas, porque aqui eu escrevi digite duas cores, mas eu preciso detalhar no aplicativo, então, que eu quero colocar apenas duas respostas. Eu vim aqui, agora em inglês para mim também fica difícil. Vou fazer o teste de postar. Quando eu venho aqui em presente, apresentação, no caso, tá no canto superior direito, eu vou fazer a apresentação. Aí ele gerou um código, e aí o aluno então vai ter acesso ao entrando no mente.com, digitando esse código. Vamos fazer o teste com a atividade que eu fiz para vocês. Deixa eu voltar aqui. Tá, que eu fiz está aqui. Então, olha só, eu vou deixar aqui apresentando, que aí vocês vão precisar copiar o código, né? Ó, então, por gentileza, todos numa aba do computador, do celular que vocês estejam, vocês vão digitar mente.com, aí ele vai aparecer para digitar um código. Daí vocês vão colocar o código que está aqui. Colocando esse código, qualquer coisa, vão me avisando, daí ligando o microfone. Aí nesse código vocês vão digitar: considere sua prática pedagógica e indique 4 tecnologias digitais que você integra com maior frequência em suas aulas. O que que vocês utilizam de tecnologias aí nas aulas? Se já utilizam algo, coloca, né? Coloca as que vocês mais utilizam. Tá, eu já sei que 3 pessoas acessaram, ótimo. Vou esperar um tempinho, então. Qualquer coisa, se não estão conseguindo acesso, me avise. Se não usar nenhuma, daí é só digitar nenhuma e bom ou tem É, que digitar alguma aham, coisa? digita nenhuma. Ah, mas, por exemplo, quem trabalha no Paraná, quem é professor de matemática, sei lá, Matific, Academy, Quizzes, né? Digita a quantidade que usa. Se não usa, coloca nenhuma. Agora o Quizzes mudou de nome, não vou saber escrever o Mas Quizzes. pode colocar quizzes mesmo. É o Ground, né? Alguma coisa assim. Mas sabe, né? Até próprio, sei lá, vídeo do YouTube, né? Dependendo da disciplina. Ah, eu uso bastante slides do RCO, não sei, né? É uma tecnologia de certo modo. Pode falar, prof. Ana, aqui para mim, ele está aparecendo, a resposta está desativada. Por favor, aguarde ou peça ao apresentador para permitir novas respostas. Deixa eu ver, será que para mais alguém aconteceu isso? Senão, quem sabe é o código que Sim, expirou. para mim também Para aconteceu mim isso. É? também aparece isso. Então, deixa eu voltar Para aqui mim, para ver. não, eu não consigo enviar, Ana. Tá bom. Ó, mas então para Eu também não para consigo enviar. para Rita Marton até apareceu, mas deixa eu ver aqui.
2 respostas. Qualquer coisa. Quer ver? Eu vou fazer assim, então. Fazer um novo slide para garantir. Gerei. Ele só não está me aparecendo aqui agora no inglês para colocar os quantas respostas eu quero. Tá, apareceu 2 ali, né? Deixa eu tentar compartilhar de novo. Ver se o mesmo código vai dar acesso. Qualquer coisa me avise. Uhum, apareceu. Uhum. Acho que agora deu certo, né? Qualquer coisa, uso só uma tecnologia. Qualquer coisa, coloque essa uma tecnologia. E aí, nas outras, não sei se ele dá a opção de envio sem preencher as últimas 3. Uhum. Acho que para mim falta uma pessoa responder. Ana, o meu Hum, apareceu só para 3. 3 3? respostas, não? Aham. Tá. Será que ele apareceu e eu já enviei agora? Foi agora, né? Uhum. Já que foi? Foi, eu acho que foi. Aqui não atualizou. Na verdade, ele mostra para mim 5 de 6. Mas eu acredito, deixa eu Hum, ver, tem 3, 6, 9, aí repetiu o Khan Academy. Eu acho que foi. Tem alguma da que está aqui. Aliás, das que você colocou, alguma não está aqui o nome? Não, está todas aí. Ah, então tá. Então, beleza. Então, aqui é ótimo, assim, vendo vocês colocar essas que vocês solicitaram aqui, colocaram, que vocês utilizam, eu também vou apresentar no decorrer das aulas. Deixa eu só salvar essa imagem. E aí alguém até já colocou que utiliza o Mentimeter. Ah, o Excel, aqui colocaram agora, apareceu. Acho que agora apareceu os que faltavam. Aqui, né, o que mais apareceu, o Khan. Aí tem um Khan Academy aqui embaixo e ali em cima, né? Então, o que mais apareceu, Kahoot, né? E Canva os que mais repetiram. Então, provavelmente, se nós estamos em 6, provavelmente 2 pessoas, pelo menos, colocaram, então, uma dessas ferramentas. Ótimo.
sair daqui. Então, Mentimeter. A outra ferramenta que eu quero apresentar para vocês é o Padlet, né? Que é uma ferramenta que permite criar quadros virtuais para organizar a rotina de trabalho, estudos ou de projetos pessoais. Qualquer coisa me interrompam. Então, o Padlet também ele ele fica vinculado para a gente não pagar o pacote lá, não sei se é anual, mensal, nós precisamos estar excluindo algumas coisas, né, para ter acesso, então, para você conseguir criar o Padlet, tá? Então, aqui, ó, a cara dele é o seguinte: página inicial, galeria, aprender, entrar. Então, nesse caso, eu já estou logada com o meu e-mail, né? No caso aqui, o @escola. E aí, então, vamos dar uma olhadinha aqui na galeria primeiro. Na galeria, vocês vão rolando aqui, ó. Então, tem criar a partir do modelo, né? Um Padlet. E aí tem estúdios de IA, blog, quadro de brainstorm, né? Que é aquela nuvem de ideias lá. Painel de discussão, mapa. Então, tem vários aqui, apresentação de slides, portfólio, linha do tempo, fórum de discussão de vídeos, horário semanal de aulas. Então, tem escolas que até utilizam, assim, o Padlet desde para informativos gerais, né? Aquele link, assim, e vão postando. E aí, esse Padlet pode se tornar enorme, imenso, assim, pode ter várias informações dentro dele. Tá? Aqui tem a parte do aprender. Aqui ele mostra de maneira geral como funciona. Tem aqui os vídeos, né, de informação para cada um, né, para auxiliar na construção e na organização de um Padlet. Mas aí vamos então no criar, aqui. No centro da página aqui, mais ou menos, criar. Então, olha só, no criar, ele aparece assim um exemplo para quadro branco, dele até tem algumas sugestões, mas o legal é aqui embaixo, ó. Painel de discussão, plano de aula, ideias para atividade de aula, linha do tempo, linha de leitura, mapa de eventos. Então, tem várias coisas aqui. Não vou me deter a ler todos. Aqui já tem as receitas, é o que a gente estava olhando. Eu vou colocar um aqui, linha do tempo, só para vocês entenderem como funciona. E aí é aquele negócio, né? Depois de a gente estar explorando a tecnologia. Eu vou colocar um assunto sobre, vamos ver, talvez o que a gente iria pesquisar. Uso dos celulares. Talvez vou trabalhar sobre isso lá no meu cotidiano com os meus alunos. Essa nota aqui é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sabe? Nesse sentido, assim. Então, vou deixar aqui para sexto ano. Aqui eu poderia colocar um objetivo, né? Vou aqui usando em forma de verbo, tudo. Eu vou deixar como uso do celular mesmo. Bom, pode ser assim: explorar o uso do celular ao longo da última década. Tá? Aí aqui tem até um período, se você quiser colocar ou não, tem mais detalhes que você pode estar escrevendo, e aí eu venho em criar. Aí aqui agora é o nosso acesso mesmo. Olha, então, olha só, ele fez uma linha do tempo para mim. Eu pedi nos últimos 10 anos, né? Na última década. Então, ele já colocou um nome para mim, né? Um subtítulo aqui, as últimas décadas, né? De 2014 a 2024.
E aí, ele foi detalhando aqui, então, o que que aconteceu lá em 2014. Olha só, ele já trouxe um tópico, uma imagem e já explicou o que aconteceu nesse ano. 2015, 16, 17. E aí, se eu for rolando, ó, ele vai seguindo a linha do tempo, ó. 18, 19, 20, 21. Olha só que legal essa parte, né? Ele criou, então, com dados que estão na internet sobre o que eu pedi. Então, eu só fui ali em linha do tempo. Vou voltar no Padlet. E digitei algo aleatório que veio na minha cabeça, né? Mas isso vocês podem pensar, por exemplo, na atividade de vocês, né? O que quem sabe poderia agregar. Então, eu venho aqui em criar. Ó, tem várias outras coisas aqui, ó. Vamos para ideias para atividades de aula, por exemplo. Então, vou deixar o mesmo, tá? Uso de celular. Vamos colocar aqui. Vou manter o mesmo, tá? Aí é vocês que vão escrevendo. Então, recursos de sala de aula. Eu vou usar o computador. E aí, se eu quero detalhar melhor, tá? Eu detalhei bem mal aqui para vocês conhecerem depois. Então, vem aqui criar. Vamos ver o que ele vai criar para mim nessas ideias, então. Já que o meu tema aqui seria o uso do celular. Olha, abri um outro painel. Então, olha só. Ele trouxe várias informações de maneira geral, ó, desde um debate, a criação de regras, e aí ele traz sugestões, ó, por exemplo, se eu quero trabalhar o uso do celular, que tal se nós fizéssemos aqui o segundo, ó, criação de regras para uso consciente? Aí aqui embaixo tem ideias. Em grupos, os alunos elaboram um conjunto de regras para o uso responsável dos celulares. As regras podem ser apresentadas em slides no computador. Lembra que eu havia pedido que eles precisavam usar o computador, né? Então aqui, ó, algo que eu digitei, ele apareceu várias ideias. Inclusive, isso aqui pode auxiliar nós para as nossas ideias, né? Para nossa questão problematizadora. Ó, agora aqui, ó, você atingiu sua cota de Padlets, porque eu posso ter 5, né? Então, vamos ver aqui. Vou ter que excluir esses que eu fiz agora. Deus meus. Página inicial. Deixa eu excluir esse aqui, uso de celulares. Para quem usa com frequência as escolas, né? É algo até que dá para pagar um pacote, quem sabe algo, né? Olha só, esse aqui é um Padlet que compartilharam comigo sobre uma atividade lá do Formadores, que é aquela do mapa, né? E aí, aqui, ó, nós estamos Paraná, as escolas, né, que já apresentaram algo sobre a recomposição, era algo assim, né? Então eu já coloquei o meu aqui no Gildo, tá em Laranjeiras do Sul. Mas é um exemplo também de um Padlet que pode estar fazendo alguma determinada atividade, tá? Então esse aqui é um prontinho só. E aí, eu quero apresentar um para vocês, que eu quero que vocês respondam uma coisinha também nesse Padlet. Então, olha só. Nesse aqui, né, vocês vão receber esse link, vou mandar também lá no grupo do Whats. Nesse, vocês vão colocar uma tecnologia digital que, quem sabe, vocês gostariam de aprender mais sobre, tá? Uma que venha na cabeça de vocês agora, pensei que essa aqui, quem sabe, seria interessante eu aprender um pouco mais, para ver se essa tecnologia que vocês vão sugerir, eu vou apresentar ao longo dos encontros, né, algo, ou se, quem sabe, é uma que eu também não sei, ou, ou se é uma tecnologia que, quem sabe, nós
podemos ainda vir a ver, né? Então, peraí, deixa eu abrir aqui. Tecnologia. Vou colocar mais um aqui. Tá. Uhum. Então, eu coloquei lá. Vejam se vocês conseguem acessar. E aí, para preencher, é no canto inferior direito, né? Tem um maisinho, que ali vocês vão clicar. Podem colocar o nome de vocês e a tecnologia. Por exemplo, a Ana Paula quer aprender mais sobre o Canva, por exemplo. E aí, publicar. Tá? Um exemplo. Então, coloquem lá de vocês. Qualquer dúvida, me avise. Uhum, GeoGebra. Eu vou excluir o meu comentário agora. Nossa, esse eu não conheço. Octo Studio. Vou pesquisar sobre depois. Mais alguém? Uhum, GeoGebra. Tá. Mas enfim, depois os outros professores colocam também para os que não. Oi? Eu não consigo, eu não sei aonde que põe para escrever. Tá. Você tá pelo computador, prof. Aí no canto superior Bom, direito tem um sinal de um maisinho. Vê lá se aparece. deixa eu ver lá. Adicionar publicação. Mas, tá, tem aqui. Ah, Tá. tá, achei. Uhum. Vamos ver se vai publicar. Uhum. Dá para ver já que a prof tá digitando. Isso, deu certo. Canva e GeoGebra. Ótimo. Uhum. Então tá. Aí, então, o Padlet é legal, depois vocês, nesse tempinho, vocês utilizarem, né, revirarem ele para aprender sobre as funcionalidades. Então, né, quando eu venho aqui em Padlet, aí vocês clicar em criar, né? E aqui embaixo, então, já aparece tudo, as opções aqui que a IA pode nos auxiliar, então, inclusive para ideias para o plano de aula. Então, o Padlet é uma ferramenta bem interessante. A outra, acho que é a última daí que eu vou apresentar hoje, porque de hoje, como eu fiquei ali no plano de aula e fazendo essas atividades que eu queria que vocês respondessem algo, demorou um pouquinho mais. Mas aí dos próximos encontros nós vemos mais tecnologias do que hoje. Então, a outra é essa aqui, ó, Crossword Labs, tá? Então, ele é um criador de palavras cruzadas. É uma maneira mais simples e rápida de construir, imprimir, compartilhar e resolver palavras cruzadas. Aí pode ser online ou não. Então, deixa eu abrir para vocês aqui. Então, aqui, eu nem preciso me inscrever, eu consigo fazer a minha palavra cruzada aqui mesmo, tá? Então, aqui tem um título do jogo. Deixa eu pensar aqui, deixa eu colocar.
Não é um ABC que eu quero da matemática, eu quero, sabe? Por exemplo, ali onde fala dicionário, dicionário. Vocês já vão entender por quê. Dicionário da matemática. Cadê minha cruzadinha? Então, aqui nessa cruzadinha, então, eu vou colocar aqui operações matemáticas. E aí, então, eu vou utilizar o Google aqui para vir no dicionário, para já pegar pronto, para não perder tempo na impressão. Mas aqui no meu dicionário, por exemplo, eu vou pegar a letra A, eu vou copiar algumas palavras aleatórias da palavra e do que significa. Por exemplo, olha aqui a primeira, ó. Adição. Então, vamos copiar adição. Então, sempre vai ser assim, ó. Estranho. Adição. A primeira palavra que eu digitar aqui, a hora que eu der um espaço, é a palavra que vai ficar no meu palavra cruzada. Por exemplo, eu quero adição. Aí a outra agora, eu vou digitar um exemplo, subtração. Eu vou digitar subtração. A hora que eu der espaço, eu vou dar a dica do que é a subtração. Ah, é uma operação matemática que retira, sei lá. Aí, enter. Agora eu vou falar sobre a multiplicação. Aí, quando eu der espaço, tudo que eu digitar aqui vai ser a minha dica. Então, se, por exemplo, eu tiver uma palavra que é composta, deixa eu pensar alguma da matemática que seria álgebra linear, aqui, por exemplo, ó. Deixa eu copiar até esses. Álgebra linear, se eu quero que o álgebra linear faça parte da minha palavra cruzada, eu preciso deixar o álgebra e o linear junto, grudadinhos, tá? Deixa eu achar aqui onde é que ele está. Ó, álgebra linear. Então, eu vou emendar essa palavra, né? Porque daí a hora que eu der o espaço, tudo que tiver ali vai ser a minha dica. Tá, então eu coloquei essas aqui, ó. Adição, subtração, multiplicação, algarismo, algoritmo e álgebra linear. Então, todas as informações que eu quero colocar nessa minha palavra cruzada. Aqui embaixo é como ele vai ficar. Então, ele já tem um título, já tem uma prévia aqui, né? E aí, ó, se eu for clicando aqui nessa setinha, ele vai me dando outras opções de palavras cruzadas que eu posso organizar. Eu gostei dessa daqui, vou querer essa, tá? E aí, aqui eu não mexo nessa opção. Se eu colocar público, né? Tudo que eu publicar, outras pessoas poderão utilizar. E aí, finalizando, então, coloquei essas palavras do meu palavra cruzada, eu venho aqui em salvar e finalizar. Então, ela já está prontinha aqui. Ela embaixo tá as dicas para cada uma. Aí, se eu quero imprimir, meus alunos não utilizam o celular, então eu vou fazer a impressão. Então, eu venho aqui em imprimir. Aí eu salvo, né, essa cópia. E aí, posso imprimir quantas cópias eu precisar. Mas eu também posso compartilhar essa cruzadinha. Meus alunos podem utilizar o celular em sala, então eu quero que eles acessem e respondam em sala. Então, eu também tenho essa opção, então, de enviar, né, essa cruzadinha, então, para os meus colegas, para os meus alunos, no caso. Aqui tem a opção de colocar as respostas, né, para mim visualizar. E aqui, se eu preciso editar, tá? Então, por exemplo, eu quero pedir para impressão mesmo. Então, salvei a minha cruzadinha. Mas nesse Crossword Labs aqui, ele também do lado, aqui embaixo, nessa parte azul, deixa eu traduzir. Eu posso, ó, encontre um jogo de palavra cruzada. Então, tem assuntos aqui que já podem estar prontos, por exemplo. Vou colocar aqui uso do celular. Agora só fiquei pensando nisso. E aí eu venho procurar.
né, dependendo desse meu tema, quem sabe eu já tenha alguma cruzadinha pronta aqui, né, que eu possa estar utilizando sobre esse meu tema aqui que eu digitei, uso do celular. E aí eu vou acessar, por exemplo, vou entrar nesse aqui. Gostei desse, né? Esse que eu quero. Aqui eu consigo ver as respostas. Ah, daí para ver as respostas de algo pronto, eu vou precisar fazer o cadastro, né? Se não, eu venho aqui e consigo então fazer já a minha impressão, tá? Então esse aqui é algo que, por exemplo, no meio da minha atividade, do meu plano de aula, às vezes para dar início à minha problematização, quem sabe levar uma cruzadinha. Então é uma sugestão. E a última que eu vou mostrar, para a gente não se estender, é essa daqui, do Genial, tá? Então, ele é um site dedicado para aqueles que desejam se divertir e exercitar o cérebro. Os jogos e os passatempos foram criados para desenvolver e aperfeiçoar a memória, o raciocínio, a lógica e a percepção. Então, ele é bem matemático, assim, no sentido de raciocínio. Primeiro, eu já quero abrir o link direto do Caça-Palavras. Depois eu vou mostrar o site no geral. Deixa eu já ir fechando algumas coisas aqui, senão... Ó, então aqui eu já tenho o link direto para o Caça-Palavras, mas depois eu vou mostrar onde que a gente encontra. Então, o título do meu Caça-Palavras vai ser uso do celular, para variar. Aí eu quero que esse meu caça-palavra seja fácil, médio, difícil, o tamanho dele, né? Pequeno, médio, grande. E aí as palavras. Que palavras que eu quero que apareça nesse uso do celular? Sei lá, carregador, fonte, uso consciente. Então, vou ter que escrever aqui nesse caso a palavra tudo junto, né? Para entender que é uma palavra só. Tempo. Tá, eu coloquei essas. E aí, né? Venho aqui em criar. Então, tá pronto o meu caça-palavras, né? Sobre o uso do celular. Aqui é apenas as 3 palavras que nós precisávamos achar. Aqui tem a resposta, né? Para o professor estar verificando. E aí, então, eu posso fazer a impressão também. Então, vem aqui imprimir, aí salvo o PDF e faz a impressão, né? Então, esses dois são ideias, assim, de algo que às vezes você pode começar uma problematização. Ah, por exemplo, eu vou levar sobre o uso do celular para indagá-lo sobre tal pergunta. Então, para começar aquela problemática, depois para que essas perguntas, né, o professor vá utilizando ali até chegar na sua problemática. E aí, do Genial, deixa eu mostrar aqui de maneira geral, olha só, ele vai desde a questão de lógica, né, tem alguns jogos de lógica aqui. Nós temos as palavras, né? Então, aqui que eu tirei as palavras, mas eu posso fazer desde um anagrama, jogo de forca, palavras cruzadas. Então, tem várias coisas aqui, o nível de cada uma. Eu tenho a opção de raciocínio. Então, aqui tem alguns jogos prontos já de raciocínio especificamente. Jogos de paciência. Esses daqui, ele é mais lúdico. Tem aqui os meus passas-tempo, okay? Alguns prontos de maneira geral, tá? O que eu gosto, então, e que queria apresentar era esse do caça-palavra, mas, né, com o tempinho que vocês vão ter agora, né, gostei desse site, vou dar uma olhadinha aqui, vou ver o que eu poderia me interessar para desenvolver na minha aula, né? Então, algo aqui especificamente para matemática, mas não só.
Por exemplo, das palavras, aqui quando eu envolvo um jogo de forca, eu posso trabalhar com outros conteúdos, outros componentes, tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês é só esses. De maneira geral, então, o Mentimeter hoje, o Padlet, a cruzadinha, que eu já vou colocar lá para vocês, e o Genial. Então, foram apresentados 4. E aí, então, agora deixa eu enviar o que vocês vão colocar aqui nesses 20 minutos aí de exploração. Esse aqui é o outro. Este. Vou enviar o link. Acho que até já enviei o link lá no grupo, né? Mas então vocês vão vir aqui no dia 18/8, igual eu estava explicando no início, e aí vão colocar. Hoje foram apresentados esses 4, já vou detalhar o nome lá no grupo para vocês não esquecer. E aí, gostei do Genial. O que que eu poderia trabalhar no Genial para que conteúdo, para que série, o que que eu poderia fazer? Então, de maneira breve, assim, né? E aí vocês vão ter o tempo, então, para a exploração daí da ferramenta. Deixa eu ver se eu já enviei aqui no grupo. Ele já está aqui, ó. Link da atividade de hoje, né? Então, a hora que vocês abrir, ele está aqui. E aí, só para vocês lembrar, eu vou escrever sobre as tecnologias que foram vistas hoje. E aí, agora eu deixo esse tempinho para vocês. Agora, 7h16, acho que vamos deixar meia horinha, né? Aí, para vocês explorar, tentar ver o que vocês conseguem escrever ali. E aí, a gente encerra daí. Tecnologias de hoje. Eu vou desligar meu microfone aqui, mas fico, né? Permaneço na reunião. E aí vocês então têm acesso ali o link para estar completando e fazendo né, as adaptações, a experimentação na tecnologia. Daí 7h30 a gente retorna daí para finalizar. Enquanto isso, eu fico vendo aqui o que vocês vão estar preenchendo. E dúvidas, estou aqui. Professora, para mim não apareceu o link. Tá, deixa eu enviar de novo então, só para garantir. Aqui, link da atividade de hoje. Ó, enviei ali abaixo, prof. Agora apareceu. Ah, tá. Beleza.
Prof, uma dúvida. É para fazer uma Pode falar. atividade? É para fazer uma atividade e daí fazer o quê? Ó, por exemplo, Mostrando? você, né? Nós vimos essas 4 ferramentas Fiz uma hoje. palavra cruzada ali. Fiz uma palavra cruzada. Tá. Aham, você escolheu palavra cruzada? Sim. Então, você vem aqui, deixa eu voltar, vir na apresentação, você tá vendo, né? Então, aqui, ó, tem o maisinho, você vai colocar Tá. lá, né? Vai, ó, vou colocar, bom, ou melhor, acho que é melhor fazer aqui, peraí. Aqui, ó, no dia 18/8, se você olhar, já tem os teus colegas aqui embaixo que colocaram sobre. Mas o que que você vai colocar? Clica no maisinho aqui, onde é que eu estou balançando o mouse. Você vai colocar, então, Tá. que você escolheu as palavras cruzadas. E aí, se Tá. você quiser falar um pouquinho, né, dessa atividade de maneira geral, rápida, assim, ou se não, só coloca no geral palavras cruzadas. Não precisa colocar o que eu fiz. Não, não. Que era para Tá. vocês Só explorar mesmo, falar tá? sobre. Tá. Então tá. Uhum. Tá, já vou fazer. E aí eu já vou aproveitar e já vou comentar o que vocês colocaram de maneira geral aqui. Tá. Onde é que eu tô com o meu microfone? Eu quero fechar. Aqui. Então, olha só. Aqui ele fica no cantinho, porque daí tem o dia 18/8, né? Daqui 15 dias vocês vão colocar no 1º/9 e assim os 4 encontros sobre tecnologias. Então, aqui o professor Denarci colocou sobre o Padlet, e aí ele comenta aqui de maneira geral que é uma ferramenta intuitiva, que dá para utilizar não só em matemática, mas também em outros componentes, que ele funciona como um mural online, então onde todos podem colaborar, igual aqui vocês estão fazendo comigo agora. É ótimo para organizar ideias, deixar os conteúdos mais visíveis. Claro que se isso tiver uma internet boa, ótimo. Colocou uma limitação aqui, né? Algo que a gente tem que estar tomando cuidado. E que, no geral, é uma ferramenta rica e que dá para explorar em sala. Aí a prof. Aline colocou sobre o Geniol, né? Ela até tirou o print de uma tela e ela achou ali, né? Interessou-se pelo site Geniol e aí ela estava explorando os jogos. Aí na parte ela achou um Triad e aí ela explica, né? Fala sobre as imagens ali de maneira geral, quadrado e círculos, que dá para trabalhar a parte de probabilidade, quantas combinações, regras para formar esses trios de cartas, uma ferramenta que permite outros conteúdos, como o jogo do 2048, então que trabalha a parte lá de potência. Ok, então Geniol e Padlet. A professora Sheila colocou sobre o Padlet, né? Pensando em criar um Padlet sobre trigonometria. Aí os alunos então iriam fazer tipo um banco de dados. Aí, ok, né? Só seria problema se os equipamentos. Ótimo. Colocou uma limitação ali também, perfeito. Aí o professor aqui de Narci também colocou sobre o Mentimeter, né, falando de maneira geral, daí dá até sugestões na matemática como que poderiam ser utilizados. E aqui eu estava conversando com a prof. Jane também, aqui pelo celular, ela testou a ferramenta da cruzadinha. Provavelmente ela está incluindo aqui ainda, dá para ver que estão digitando ainda. Mas então, aí fica para as duas profs, então, se conseguirem colocar a ferramenta que usaram hoje, né? E que atividade que pensarem fazer e se teria alguma limitação para fazer em sala de aula ou não. Então, esse link, eu até fixei agora, se vocês entrar no grupo do Whats, eu fixei ele, que aí toda vez que nós utilizarmos no decorrer agora desses outros 4 encontros sobre tecnologias, nós vamos preencher esse mesmo Padlet. Então, ele vai virar, igual o professor Denarci comentou, um mural interativo, tá? E aí, de maneira geral, então, seria essas ferramentas que deu para apresentar hoje. Eu até achei que iria apresentar mais, porque aqui nos slides que vocês já têm lá no grupo, ó, já tem a sequência. Por exemplo, o que eu vou trabalhar semana que vem?
uma cruzadinha de inteligência artificial, aí tem esse Gixec Planet, roleta, gerador de cartão para bingo, e assim vai seguindo uma determinada sequência, né? Que no decorrer dos encontros a gente vai vendo sobre essas ferramentas. Inclusive, esse material que ele já está disponível lá no Class também, caso vocês queiram já dar uma espiadinha, o que vai ser, que tecnologia que a gente vai ver no decorrer dos próximos encontros. Acho que, de maneira geral, então, era isso. Só lembrando, então, que eu postei lá no grupo, caso vocês não deu tempo de responder durante o encontro, aquele termo, né, de consentimento. Então, tem um formulário lá. Esse formulário, ó, vou abrir aqui rapidinho primeiro, né, tem umas informações para leitura. E aí está convidando para pesquisa, isso aqui é algo formal que a gente organiza a partir da universidade, e aí vocês só vão colocar se aceita ou não aceita. E o outro é a mesma coisa, acho que é autorizo ou não autorizo, tá? Então, sobre participar desta pesquisa de maneira geral. E aí, acho que é isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Gostaria de fazer uma foto com vocês, por gentileza, se vocês pudessem ligar a câmera, só para a gente registrar, né? E ter esse registro de todos os encontros, e aí a gente encerra. Eu posso ficar aqui também uns minutinhos, né? Caso alguém tenha alguma dúvida específica, então, para tratar. Então, peraí. Então, vamos lá para a nossa foto. 1, 2, 3 e foi. Ótimo. Então, novamente agradeço a participação de vocês nesse terceiro encontro. Lembrando que agora, na semana que vem, nós não temos, tá? Então, segunda-feira que vem é o momento que vocês podem estar pensando num plano de aula, explorando essas tecnologias que foram apresentadas hoje. Então, não terá encontro síncrono. O próximo, então, vai ser dia 1º de setembro. Então, nos vemos só no próximo mês, tá? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida a mais, fiquem à vontade para se retirar da reunião, uma boa semana, e aí a gente vai conversando dúvidas no particular ou no grupo mesmo, tá? Até mais e obrigada. Até, boa noite. Boa Eu noite. só tenho uma dúvida. Semana passada eu não consegui participar. Daí Sim. tem alguma coisa, assim, além de eu ver a aula, né, que você comentou hoje, tem alguma outra coisa Sim. que eu pudesse fazer? De atividade, você diz? Não. Assim, de maneira geral, então, semana passada foi mais teórico, prof, assim, só para mostrar as fases da modelagem matemática, onde que elas se encaixariam naqueles artigos acadêmicos, assim, de maneira geral. E mostrar exemplos de perguntas, né, de problematizador. Só isso, sem atividades. É bem importante, então, vou ter que Mas, assim, em questão de frequência, não vai ter problema? Não. Eu tenho até 75, né? Tem. E, claro, é um curso de formação que eu estou fazendo para coletar dados. A frequência, para mim, até é irrelevante, assim, né? No sentido que o objetivo é que vocês aprendam a utilizar algumas tecnologias, né? Então, aquela falta da semana passada é irrelevante, assim. Não se preocupe. Tá, já. Tá, jóia. Obrigada, prof. Então, tá bom, prof. Tchau, até mais. Tchau.